assim, eu vou ser muito breve. Tenho apenas algumas, enfim, vou falar apenas de 2 ou 3 atividades nossas que em princípio irão integrar um projeto que nós vamos desenvolver, portanto elas estão ainda em plano, digamos assim, nós ainda estamos a discuti-las também. Ainda não está completamente definido se com quem é que vamos fazer estas atividades, as tais instituições externas, mas em princípio, pronto, haverá essa probabilidade de poder ligar. Portanto, eu começo por fazer uma breve apresentação do grupo, não é? Portanto, o grupo de Cinema e Filosofia. Este grupo está ligado, é um dos 5 grupos do Laboratório de Estética e Filosofia das Práticas Artísticas. E, portanto, nós temos estado, nós já estamos a trabalhar no âmbito deste tema dos valores do cinema filosófico e dos valores relacionados também com a arte. Portanto, estamos a desenvolver um seminário sobre este tema, em que já fizemos algumas sessões, e o nosso grupo é constituído por, portanto, desculpem estar a contar, mas eu de facto não sei o número, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, 8 membros efetivos do grupo, e temos neste momento 3 colaboradores que estão ligados ao doutoramento em estudos artísticos. Entretanto, eu peço desculpa, perdi o... Ok. Portanto, este tem sido, para já, o nosso trabalho, é um trabalho de preparação no seminário que já tem em mente a relação com esta preparação de um projeto nesta área, e, portanto, nós temos, digamos, três atividades, chamemos-lhe assim, que podem eventualmente ser relacionados com esta ideia de disseminação de conhecimento. A primeira são, portanto, alguns programas ou alguns ciclos de programação cinematográfica que nós pensamos desenvolver entre 2016 e 2017, provavelmente depois também 2018. A segunda atividade é constituída por uma plataforma online, onde nós, em princípio, iremos disponibilizar o nosso trabalho, uma parte do nosso trabalho, e a terceira é uma atividade que já está em curso e que eu não sei se ela se pode considerar, se pode contextualizar nesta questão da disseminação de conhecimentos, mas portanto, a publicação de um livro sobre cinema para crianças, ou cinema e infância, neste caso. Portanto, são estas 3 atividades. Portanto, relativamente à programação, nós ainda estamos a discutir, mas, portanto, há pelo menos 3 linhas de discussão que nós gostaríamos de abordar nesta atividade de programação, e que eventualmente podem ser linhas que podem ser, enfim, relacionadas até com a filosofia nas escolas, se nós, enfim, conseguirmos estabelecer essa relação. A primeira linha seria uma linha, portanto, sobre o tema cinema, arte e valores. A segunda linha sobre filmes e filósofos, e uma terceira linha sobre cinema, ética, direito e direitos humanos. Portanto, direito aqui num sentido mais lato, e depois direitos humanos. Enfim, estou a ver aqui o nosso colega do direito, da filosofia. Enfim, ele depois... enfim, serão bem-vindas as sugestões, as críticas, etc. Portanto, nesta terceira atividade, ou tarefa, chamemos-lhe assim, portanto, eu identifiquei-a como sendo uma tarefa onde nós poderíamos constituir uma base de dados e de informação sobre filmes, artistas, filósofos e textos nesta relação. E, portanto, no fundo, uma base de dados online, uma plataforma online internacional sobre cinema, arte e valores.
onde poderíamos também incluir eventualmente a tradução e não só, portanto, a sistematização de textos relevantes que estivessem neste cruzamento e também, eventualmente, depois, a partir daí, constituir algumas publicações relacionadas com estes autores e estes textos. Pronto, a terceira atividade era, como eu dizia, portanto, não sei se ela poderá integrar-se aqui neste contexto de disseminação de conhecimentos. Portanto, é de facto a constituição de um grupo, ou de um livro, a organização de um livro, que eu e a Dina Mendonça, que está aqui presente, a nossa colega, que já estamos a preparar desde 2015, fizemos um call em 2015, já recebemos os abstratos ainda em 2015, já recebemos alguns capítulos, estamos com um problema de atraso relativamente a esta questão dos capítulos e, portanto, vamos falar em breve sobre esta questão para podermos decidir qual é que vai ser exatamente o prazo final e, portanto, darmos seguimento a isto e, em princípio, será qualquer coisa que poderá ser depois publicada em 2017. De qualquer forma, nós já temos uma editora internacional interessada na publicação deste volume e temos também, tem de alguma maneira a possibilidade, eventualmente, de este livro poder ser, enfim, depois aplicado ou num ciclo de programação para as escolas, por exemplo, ou até de uma outra forma, numa conferência, a partir daí para constituir uma conferência internacional que poderia repetir-se de 2 em 2 anos e que nós também pensámos, mas que ainda está em discussão. E, portanto, que seria a partida organizada por mim e pela Dina Mendonça, obviamente com outros colegas do grupo de cinema e filosofia, ou até outros colegas dos outros laboratórios que queiram juntar-se a nós. E pronto, é isto que eu tenho para, assim, de uma forma muito breve, muito resumida e muito, portanto, não sei se... Sim? Eu estava um pouco para dinamizar a discussão e o diálogo. Quer dizer, apareceram projetos muito interessantes e ia fazer perguntas, peço desculpa por serem um pouco genéricas, mas acho que ao mesmo tempo são focadas, como estava a dizer o Sr. António Marques, uma característica saliente da disseminação de conhecimentos é que tem associado entre uma entidade externa. Certo. E, supostamente, através dessa entidade externa, mesmo que não sejam os próprios elementos dessa entidade externa, a sociedade vai tirar algum benefício da investigação. Não é? Certo. Portanto, eu diria que, tanto quanto eu consigo perceber que o conceito de facto é um pouco vago, a ideia de disseminação de conhecimento está para as ciências sociais e para as humanidades, como a ideia de transferência de tecnologia está para a investigação científica pura e dura, digamos assim, não é? O contraste aqui é entre, digamos, o que seja a investigação básica ou a investigação fundamental, que não precisa ter uma utilidade imediatamente identificada, nem um beneficiário imediatamente identificado, e esta disseminação de conhecimentos que teria uma entidade externa associada e que teria um benefício que seria ou dessa entidade externa ou de alguém através dessa entidade externa. Portanto, a pergunta que eu ia fazer era o seguinte: quais são as entidades externas e que tipo de benefício é que se espera que seja transferido para a sociedade, não evidentemente de uma forma de tecnologia, mas de uma forma de disseminação de conhecimentos. Portanto, pode ser naturalmente um benefício de natureza mais cultural, mais formativa, quer dizer, isso é evidente, não é? Mas acho que esses dois pontos ajudam a focar no conteúdo. Sim, claro, é óbvio. Aqui está um pouco vago, de facto. Inicialmente, a nossa ideia, inicialmente uma das propostas do grupo de algumas pessoas do grupo, era que se fizesse, algum destes ciclos se fizesse no contexto das escolas secundárias e, portanto, que houvesse uma relação com as escolas secundárias.
mas depois houve, dentro do próprio grupo houve alguma controvérsia porque as pessoas pensavam que era demasiado ambicioso para nós, enfim, um projeto, uma ideia demasiado demorosa de pôr em prática, porque, enfim, justamente por causa dessa relação direta com as escolas. Mas a ideia, portanto, à partida, uma das entidades que pode ser envolvida pode ser a Cinemateca, não é? Isso ainda não foi, enfim, não foi ainda definido formalmente, portanto, as entidades não foram contactadas, mas há de facto essa ideia de podermos eventualmente pensar nestes ciclos noutros sítios, não é? Portanto, que não a faculdade, por exemplo, depois de estarem organizados, eventualmente com envolvimento pontual dos investigadores que queiram participar numa outra apresentação de uma sessão, por exemplo, não é? De qualquer forma, há também a Stefanie, que está aqui presente e que é a nossa investigadora mais recente no grupo. Ela tem também algumas ideias que nós vamos, em princípio, pensamos pôr em prática já este ano, mas eu, enfim, não avançaria muito por aí, uma vez que isto ainda não foi discutido no grupo e, portanto, preferia não... Mas há, de facto, esta ideia de nós podermos constituir, fazer ciclos de programação, que podem ser ciclos ao longo por exemplo, podem ser ciclos concentrados numa data, num mês ou 2, mas também podem ser ciclos ao longo de um ano, por exemplo, eventualmente com a presença de investigadores do IFIL Nova e do AELab para discutir os filmes, etc. Portanto, pensamos, essa é uma das ideias, não é? A plataforma, relativamente à plataforma, para esta atividade eu tinha uma ideia um pouco mais ambiciosa, que era de criar de facto uma coisa a nível europeu e, portanto, isso aí implicaria ter que fazer contactos com, talvez até pôr isto online numa instituição europeia, por exemplo, enfim, há a possibilidade de pensar nisso. Também, portanto, fazer mesmo uma plataforma internacional e, portanto, isso implicaria uma relação com, se calhar, com instituições europeias que pudessem acolher esta ideia, não sei, portanto, mas isso é uma questão que ainda estamos a discutir. Só vou fazer um último comentário. Claro. É o seguinte, há bocado disse uma coisa que é sempre importante a pessoa ter em mente, não é? Que é, às vezes, as coisas podem ser ou parecer ambiciosas demais. Portanto, pode ser interessante fazer uma primeira demo da coisa, não é? Ou seja, envolver todas as escolas secundárias do país é certamente ambicioso. Envolver duas escolas secundárias públicas da zona da Grande Lisboa parece-me que é uma coisa claramente possível, não é? Está a ver? Ou envolver uma escola secundária e uma autarquia, não é? Certo. E às vezes desse primeiro esforço de disseminação, depois tinha-se efetivamente, digamos assim, algumas lições que depois servem para desenvolver mais o projeto. Certo. Certíssimo. Cinema. Sim. Exato. Eu não falei desse pormenor, mas também há essa questão. Portanto, então essa relação que pode ser estabelecida, não é? Eu tenho a impressão que é preciso ter em conta uma coisa. Eu acho que o esforço das pessoas que estão aqui nos grupos, eu converso muito com projetos. É um projeto de tentar a disseminação. No fundo, senão corremos o risco de repente estar a pedir às pessoas coisas que elas não vão dar. Não é só não poderem dar, não vão dar mesmo. Quer dizer, o poder ao poder. Agora isso não vai acontecer. Mais vale então pensar um projeto que tenha o seu contexto uma componente de disseminação completamente traçada. Agora o projeto não está feito. Claro. Qual foi aberto sequer. De qualquer maneira, eu queria só chamar a atenção para uma coisa. O trabalho deste grupo vem na sequência de um projeto que foi financiado, que foi avaliado, que está fechado. E dos itens desse projeto, entre várias coisas que trabalharam, muito, foi sustentar a cadeira de programação cinematográfica do primeiro ciclo da Ciclo de Comunicação com um laboratório para a disseminação e a discussão até de conteúdos filosóficos dos filmes. E eu parece-me que isso é absolutamente fundamental. A faculdade é, ao mesmo tempo, uma entidade externa e não externa. O público da faculdade pode ter um público, não é? As pessoas têm um público. E esse público pode-se constituir à volta de problemas filosóficos que nós temos vontade de desenvolver.
E, portanto, para mim, isto está pensado no projeto, a ter o mesmo tipo de trabalho nessa cadeira, como também de programação. Infelizmente, estão aí os quatro programas que foram feitos ao longo de 4 anos. A única coisa que não se conseguiu foi tornar o que é que se passa nestes programas anuais especiais. Os alunos da cadeira trabalham com investigadores do Instituto à volta de um conjunto de 12 segundos. Supostamente, isso dá um programa público. Portanto, a faculdade tem condições, para o fizermos, embora não, neste âmbito, tem condições de, durante 2 semanas, por exemplo, ter um programa de cinema no Laboratório 1, que é suportado por um catálogo que é feito em comum entre os investigadores e os alunos. No fundo, têm que fazer a sua avaliação à volta do trabalho decorrente do laboratório em que a cadeira funciona. Portanto, isso para mim é fundamental. E acho que vai ser sempre muito avaliado muito positivamente nesse sentido. E, portanto, também, para dizer o quê? Dizer que com muito mais simpatia, muita simpatia que nós tínhamos pela disseminação, ela tem que ser avaliada positivamente na altura da avaliação dos projetos. Quer dizer, portanto, ela tem que ter sentido. A RCT tem que se comprometer com um projeto de disseminação que está inscrito nos projetos que ela própria aprova. Estão a perceber? Senão estamos aqui um bocadinho numa espécie de escotismo, não é? Quer dizer, somos um grupo de escuteiros. Quer dizer que achamos que podemos disseminar, mas é bom que mais alguém ache, não é? Não se chama só para achar. Mas neste caso é claro que os alunos foram os beneficiários, não é? Os alunos não pertencem ao Instituto e são os beneficiários. São 4 gerações de alunos. Pronto, sim. E é fácil explicar. Sim, claro. Aliás, o grupo não era só o grupo do cinema, havia pessoas de outros grupos que comentavam sessões, trabalhavam, aliás, com os alunos na preparação da sessão. E, portanto, o João pode falar sobre isso também. E foi uma boa experiência e acho que há todas as condições para repetir no contexto do tal projeto, eventualmente sobre o cinema filosófico ou qualquer outra coisa. Ou os valores do cinema. Acho que queria dizer só isso que... Sim, claro, falhou-me esse aspecto. Uma estratégia para claro. comprometer a FCT com uma coisa que ela própria aprovou. Depois não estamos aqui a trabalhar coisas que vão ser avaliadas e coisas que não vão ser. Isto não há tempo, nem condições para isso. Eu acho que, só porque realmente, quando um programa, quando falamos em disseminação, essa vertente, não é? essa dimensão de disseminação, ou de distância, como nós quisermos, tem que aparecer quase de uma forma natural, porque a maior parte dos programas, dos projetos de investigação que estão aqui a ser desenvolvidos, não é? No ensino móvel, não tem esse elemento, essa componente. Não tem que ter. Ela está no formulário. Pois, mas está. O problema é que até agora as pessoas têm olhado para aquilo como. E se calhar a partir de agora já não vão colocar os desejos do formulário, etc. E há programas de investigação que, tendo essa dimensão mesmo implícita de disseminação, basta que as pessoas pensem um bocadinho em parceiros possíveis, não é? Parceiros, e identifiquem realmente quais são esses parceiros. E isso parece-me que é realmente importante, e aqui já nesta conversa foram identificados para este caso 2 ou 3, algumas escolas do ensino secundário, por exemplo, a Cinemateca. Agora trata-se depois de formalizar isso um bocado, não é? Mas isso deve aparecer idealmente de uma forma natural. Mas um projeto. Sim, um projeto. Bom, muito obrigado, Adriano. Eu não sei mesmo se tenho condições, porque eu estava... Que era para a apresentação anterior, estava prevista deste encontro, mas no segundo caso, em termos de parcerias com instituições externas, tenho trabalhado com o Museu Geológico de Lisboa, o Festival Sintropia em Sintra, o Museu das Marionetas do Porto, o KINAE, que é o Film Festival em Goa, a Fundação Oriente em Goa, o EBC no Funchal e, no primeiro caso, o Mosteiro de Santa Clara a Velha em Coimbra.
A transmissão de conhecimento online tenho focado na criação de um website de plataforma ecocrítica e ecomídia, que provavelmente algumas pessoas já terão tido contacto, uma vez que eu costumo enviar umas informações por e-mail, que depois o Mifel Nova divulga para a lista. E criei então a plataforma que designei Animal e Vegetal e Mineralia, em homenagem agora esqueci-me do nome, mas enfim, devia seguir. E a abrangência desta informação tinha projetado inicialmente 10 entradas temáticas e que acabaram por se ver duplicadas em 20 entradas temáticas, dada a quantidade de informação pertinente que eu encontrei ao longo do desenvolvimento da plataforma. E este website naturalmente derivou também em 2 produções que não estavam inicialmente previstas, uma delas um jornal homónimo, que é uma publicação periódica, que essa sim tem sido então enviada a informação sempre que eu faço uma publicação, e este jornal tem contado com a participação de investigadores que são pessoas que eu não conheço pessoalmente e que têm reagido muito bem aos meus contactos para a colaboração, o que mostra que é uma área que está em intensa atividade fora de Portugal, embora tenha também contato com uma série de investigadores portugueses. E um dos aspectos que eu quis logo desde o início tornar muito presente é o facto do jornal ser bilingue, precisamente para que pessoas que não são da comunidade científica tenham acesso fácil aos conteúdos que são publicados. Portanto, foram editados 6 números até ao final do triênio, porque enfim eu estou em pós-doutoramento, concluí o meu primeiro triênio em abril, o último número é o número 7, que foi publicado em maio. Estes são capas dos números anteriores. E estendi também a plataforma a uma rede social na qual, com uma maior regularidade, quase diária por vezes, vou inserindo informações e conteúdos que vou encontrando durante a minha investigação, para depois, posteriormente, então, fazer a inserção na própria plataforma, mas que também consegue, pelo facto de ser uma rede social, captar a atenção de um maior número de pessoas. E, por exemplo, tirei alguns exemplos aqui, neste caso desta notícia, que era uma notícia sobre uma exposição artística que envolvia a presença de animais. Podemos ver que temos 17 likes, mas há 800 pessoas alcançadas. Pessoas alcançadas parece-me significativo, são 800 pessoas, não são aquelas 15 que colocam like quando as pessoas abrem e veem. Aqui o mesmo, é uma notícia sobre a suspensão de circos em animais em Évora, que vemos aqui umas 17 likes, mas tem 811 pessoas alcançadas. Esta é uma notícia sobre a investigação sobre a empatia, que é até um artigo bastante mais científico do que as notícias anteriores, e tem cerca de 526 pessoas alcançadas para 6 likes. Aqui 673 pessoas para 4 likes assim, portanto há de facto aqui um registro de uma abrangência de alcance em relação a esta disseminação de informação. Depois, aqui isto é o gráfico interno da rede, não é, que me permite ver, tenho cerca de 900 pessoas que, numa certa regularidade, consultam esta extensão da plataforma. Do ponto de vista da transmissão do conhecimento nos espaços museológicos de Alorias, bem como da realização de filmes que tenho feito e tenho exibido em instalações ecocríticas, também naturalmente surgiram e não estavam inicialmente previstas no meu projeto pós-doc que submeti à Fundação. Eu realizei 3, os filmes sim estavam previstos inicialmente, realizei 3 ecofilmes que apresento num contexto de instalação
E agora recentemente um ecodocumentário que faz uma contextualização do que foram estes 3 anos de apresentação do trabalho em espaços de instalação nos museus e nas galerias. Os filmes foram apresentados quer como objetos isolados em instalações apenas de vídeo, quer como parte de instalações que conjugam outros objetos artísticos e que são artefactos de inscrição ecológica. Depois, a realização cinematográfica, normalmente, neste caso dos espaços museológicos, também frequentemente associa a apresentação de comunicações para o público, por vezes é para o público em geral, como aconteceu no Porto, na Casa do Infante, mas no Museu Geológico de Lisboa tive, por exemplo, uma conferência especificamente para alunos do ensino superior. Em 2015 a instalação esteve 6 meses no Museu das Manetas do Porto. Em 2014 foi exibida no Museu Geológico de Lisboa e no Festival de Sintropia em Sintra. Este ecodocumentário, também fiz um envio recentemente, foi apresentado uma última versão, porque faltava na inscrição do título. Eu tive que ir para o Festival Ecofilm Festival, que associava uma conferência em Ecocinema em outubro, e levei uma versão que ainda não tinha o título do filme inserido e que depois também fiz pequenos ajustes em umas citações que não tinham leitura suficiente, mas foi, portanto, exibido no Festival Ecofilm Festival em Goa e depois ainda em Goa na Fundação Oriente, e teve uma terceira exibição numa residência que apresentei no BDC no Funchal em dezembro de 2015. Aqui são algumas imagens fotográficas das pessoas no BDC no Funchal durante esta apresentação. O último número do jornal, que saiu agora em maio, inclui mais 3 novas sessões temáticas ao que estava inicialmente previsto. Agora, enfim, apenas talvez dar aqui isto. Pronto, como este ecrã é muito pequeno, a imagem aparece neste formato. Quando os ecrãs são maiores, aparece como outro tipo de compartimentação, mas todavia este é o último número do jornal, que provavelmente, não sei se as pessoas já tiveram a oportunidade de ver, mas inclui aqui participação de pessoas que trabalham há alguns anos longos já nesta área, longos quer dizer nas últimas 2 décadas, e que têm desenvolvido trabalho muito significativo nesta área e continuam muito ativos e que, enfim, não têm, isto é um trabalho totalmente voluntariado, não é? As pessoas não são pagas por o que fazem, nem por esta participação. Depois, voltando aqui, portanto, temos todas estas áreas: arte e ecologia, artigos, chamada de trabalhos, conferências, enfim, um nível mais informativo. Mas continuamos com o trabalho de conteúdos, crónicas, ecocinema, ecomídia, ecomusicologia, ecosofia, estudos alimentares, estudos animais, estudos de plantas, filme, fotografia. São tudo secções onde têm sido introduzidos artigos, entrevistas, ensaios, etc. O filme que contextualiza estes 3 anos de instalações está aqui, chama-se Armas de uma Pesquisa, tem 21 minutos, não sei se valerá a pena ver, se já viram, se querem ver, se não vale a pena, enfim, é um bocadinho, deixa o vosso critério. O filme aborda o trabalho que tem sido feito ao nível das instalações apresentadas nos espaços museológicos e nas galerias. Eu acho que, como falta pouco tempo às Muito bem, de qualquer modo podem sempre visualizar em qualquer altura que pretendam. Não sei se têm questões, não tenho mais.
a dizer sobre o assunto para já. As parcerias não foram contratadas, digamos assim, portanto foram parcerias que eu fiz contacto direto e tenho outras parcerias previstas para este ano, mas estou muito receptiva a sugestões que possam melhorar este trabalho e torná-lo mais efetivo em termos dos interesses do próprio Instituto. Até que ponto é que este seu trabalho, não digo que depende, mas pelo menos é de alguma forma devedor também do trabalho que sai do Ifilnova, no Instituto. Quer dizer, porque dá a ideia que, a partir de uma pessoa, pode pensar assim, bom, isto é um trabalho que eu podia desenvolver sozinho. Sim, efetivamente eu tenho desenvolvido sozinho. Em relação a isso não há. Aliás, este projeto eu apresentei o projeto ainda antes quer dizer, apresentei o projeto como projeto apresentado à FCT para ser financiado, não é? Portanto, é um projeto de base. Agora, o que tem, posso, digamos, ver o que é que tem de convergente. Eu trabalho os valores, precisamente, não é? Trabalho os valores da ética animal e da ética ambiental. E, nessa medida, há aqui uma convergência de interesses, parece-me. Como é que eles podem ser exponenciados? É algo que poderemos ver agora, não é? Uma vez que se tornou pertinente a questão da disseminação de conhecimento, e quando eu iniciei o projeto não parecia ser assim algo tão pertinente, não é? Para mim era, do meu ponto de vista, mas não parecia que fosse uma coisa assim tão pertinente do ponto de vista do contexto de todos nós, e agora, felizmente, para mim, tornou-se algo pertinente para todos nós, não é? Digamos. E estarei muito interessada em podermos ter uma colaboração mais efetiva, claro. Não